Depois de começar a temporada com o pé direito, a Ponte Preta vai jogar pela primeira vez em 2025 a favor da torcida ponte-pretana no Moisés Lucarelli. A Macaca enfrenta o Santos no próximo domingo. A bola rola a partir das 8h30 da noite. Uma grande equipe, um grande clube, né? Mas nós estamos na Ponte Preta, um grande clube também do cenário nacional. E é um jogo como os outros, né? A gente tem que suportar bem, como a gente suportou no último jogo, botar o que a gente vem trabalhando, né, durante a pré-temporada e, se Deus quiser, as coisas vão caminhar bem durante o jogo. Um confronto quase centenário. Já se vão 99 anos desde o primeiro encontro realizado no dia 4 de abril de 1926 na Vila Belmiro. Em todas as competições foram disputados 126 jogos entre as duas equipes, com 34 vitórias da Ponte Preta, 22 empates e 70 triunfos do Santos. Em partidas que a Macaca era mandante, como vai ser nesse fim de semana, foram disputados 60 jogos entre as duas equipes, com 23 vitórias da Ponte Preta, 9 empates e 28 triunfos do Peixe. A equipe da Baixada leva melhor no retrospecto, mas como o número não entra em campo, a Ponte quer repetir o feito da primeira rodada do Paulistão. Ontem o elenco alvinegro se reapresentou. Os titulares que jogaram essa partida fizeram um treino regenerativo, enquanto os reservas fizeram um treino em campo reduzido. A preparação segue a todo vapor para o reencontro com a torcida. Esse reencontro vai ser legal, vai ser emocionante e a gente vai dar nosso 100% para que consiga mais uma vitória no campeonato. Então que o torcedor ponte pretano possa lotar o Moisés no domingo e fazer a festa como ele sempre fala. Após vencer na estreia do Campeonato Paulista, a Ponte Preta vai jogar pela primeira vez no ano no Moisés Lucarelli. Além dos reforços que vão estrear aqui no campo, a principal novidade da Macaca é fora dos gramados. A Ponte vai inaugurar os novos refletores de LED que prometem melhorar 2 vezes mais a iluminação do estádio. Durante as últimas semanas foram feitos testes no estádio e a nova iluminação atende todos os requisitos estabelecidos pelo Manual de Licenciamento da CBF e da Comebol. Ainda vão gerar uma redução no consumo de energia elétrica. Para essa partida de domingo, Alberto Valentim vai ter algumas novidades. O volante Gustavo Teles e o meia Pedrinho, que disputaram a Copinha, foram integrados ao elenco profissional. Além disso, o atacante Vitor Andrade treinou depois de ser liberado pelo departamento médico por conta de cansaço muscular. O departamento de futebol da Macaca ainda trabalha para regularizar o zagueiro chileno Vicente Concha e ainda segue no mercado da bola em busca de novos defensores. Dessa forma, a Macaca deve entrar em campo com Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos na linha defensiva, Emerson, Rodrigo, Léo Oliveira e Pedro Vilhena no meio e Serginho, Jean Dias completando o time. Estreando no estádio Moisés Lucarelli na temporada 2025, a Ponte Preta encara o Santos no próximo domingo. A bola rola a partir das 8h30 da noite. Um jogo grande, do tamanho da Ponte Preta, eu acho que vai ser um baita jogo. Volto a dizer, né, a gente vai conseguir ir construindo fisicamente, tecnicamente a cada jogo. É mais uma partida para a gente se entregar 100%, como a gente falou lá ontem, como vai ser a cara da nossa equipe em 2025. O Danilo Barcelos, que conversou conosco, além da parte técnica, que é importante, né? Tem a parte da liderança. Faltou isso para a Ponte no Campeonato Brasileiro do ano passado. O líder, aquele cara que nos momentos mais complicados, quando o jogo entra naquele desespero, aí você o ideal é ter mais de um, né? Mas se tiver pelo menos um líder para dar uma acalmada, para chamar a responsabilidade, e esse cara pode ser o Danilo Barcelos, que tem essa característica. E com relação à iluminação, a Ponte tinha 380 lux. Lux é o que mede a intensidade da luz. É medida em lux. A Ponte tinha 380 lux. Era uma boate, né? Campo realmente muito escuro. E agora terá 1.600 lux. Então salta de 380 para 1.600. A CBF exige para a Série A mínimo de 1.500 lux. A Ponte terá 1.600. Então,
Torcedor que comparecer no domingo, 8h30 da noite, vai ver uma iluminação muito, mas muito diferente do que aquela que a Ponte tinha. E também, né, com um LED. Esse LED, além de dar mais qualidade, no intervalo, por exemplo, os times que têm estádios com essa condição de luz fazem um show musical no intervalo acompanhado das luzes, porque de maneira computadorizada a iluminação segue a batida da luz, exatamente como ocorre, como acontece em boates, né? Então os estádios têm se utilizado desse espetáculo no intervalo. Não sei se a Ponte vai fazer isso. Eu estou dizendo que os estádios fazem isso, porque essa iluminação, através do computador, ela dá essa condição. Mas vamos lá, CH, um assunto para discutir com você com relação ao Elvis. Não foi aproveitado na primeira rodada, a Ponte venceu, não terá o Dudu, foi expulso, é um desfalque certo, portanto, para o time da Macaca. E você acha que o Alberto Valentim vai usar o Elvis de começo nessa partida contra o Santos ou não? Você, num passado não muito distante, colocou aqui, e é verdade, que o Elvis tem que ser utilizado com parcimônia, com inteligência. O jogo foi fora de casa, o pesado, campo pesado. O que fez o Valentim? Deixa o Elvis quietinho aqui. Domingo em casa, contra o Santos, jogo grande. Jogo de um time, e é a característica do Santos, o Santos é um time que... Esse é o DNA do trabalho, do conceito do Caixinha. O time dele não é time defensivo, é time que propõe o jogo. Então é um jogo típico, ideal para o Elvis jogar. Tá magrão, tá bem, tá pronto. Agora, tecnicamente, ele é indiscutível. Na minha opinião, ele ainda é o principal jogador da Ponte. Tem o Vilhena aí, que é grande candidato também, que tecnicamente, para mim, é um jogador acima da média. Agora, sem dúvida, Batista, respondendo a sua pergunta, ele tem principalmente que vai sair um volante, ele deve manter ali o Serginho e ele deve, de repente, utilizar o Elvis de começo contra o Santos, que passou apertado contra o Mirassol ontem, hein? Ganhou o jogo, tudo bem, beleza, só que se não é o Brazão lá, Brazão fez uma defesa de Gordon Banks lá, e Rodolfo Rodrigues, na cabeçada do atacante, todo mundo viu aí, né? Quem assistiu, acompanhou, viu o que o Brazão fez. E teve outro lance do meia do Mirassol, antes da metade do meio campo, ele meteu, ia fazer o gol, o Brazão já tinha tomado, voltou com muita rapidez e fez um milagre fazendo a defesa. E teve um pênalti em cima do Reinaldo, triscaram lá a chuteira na coxa do Reinaldo dentro da área, pênalti, não foi marcado. Então eu estou trazendo 3 momentos, não para criticar o Santos, para dizer que o trabalho do Santos também está no começo, como o trabalho da Ponte. Eu falei agora no nossa área, Batista, e é o que eu penso a respeito do trabalho dos dois times. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência. O primeiro objetivo já foi alcançado, 3 pontos, muito importante a primeira rodada para ambos de Campinas, mas os times não estão prontos ainda. Tem muita coisa para melhorar, inclusive nos 2 times de Campinas que ganharam seus jogos. E a Ponte que jogou fora de casa, mas precisa melhorar desempenho, entrosamento, precisa ver o aspecto físico ainda, que é algo que no começo de temporada faz muita diferença, mas com certeza a Ponte vai forte para enfrentar o Santos. O Vitor Andrade já está liberado, né? Sim. Então pode ser que de repente ele apareça também, ao invés de colocar o Elvis, coloque mais um atacante. Sim. Ele também treinou durante o período aí da pré-temporada, jogando com 3 atacantes. Não temos aqui ainda a informação, até porque a Ponte ainda treina hoje no período da tarde. O jogo está programado somente para domingo, às 8h30 da noite, no Estádio Majestoso. E com relação aos meninos da base, 2 jogadores foram puxados pelo Alberto Valentim. Você se lembra quando o Alberto nos concedeu uma entrevista exclusiva na Rádio Bandeirantes? Foi perguntado a ele sobre quem é que ele iria aproveitar. Ele não deu pistas. Muito liso, né? Um bagre ensaboado, escapou para tudo quanto é lado, inclusive com relação ao time que ia estrear. Não deu indícios nenhum.
Mas hoje veio a informação, até colocamos aí na matéria, que 2 meninos serão puxados para treinar, para se preparar e talvez serem utilizados no Campeonato Paulista. O que você achou dos 2 nomes? Batista, essa coisa de garoto é muito relativa. Você ficar aqui batendo, falando, não, tem que pôr o moleque da base, tem que colocar. A Ponte fez um campeonato razoável apenas na Copa São Paulo. São jogadores que, sinceramente, nenhum me chamou a atenção, assim. Acho que o Pedrinho um pouco, Batista, assim, porque jogador com a característica dele no meio campo não é fácil encontrar. Ele sabe jogar futebol, mas precisa ver a personalidade. O Campeonato Paulista, Batista, é muito curto. Qualquer tropeço que você dê no campeonato, né, qualquer má atuação, são as duas são as consequências. Primeiro, a consequência individual. Se você colocar o atleta que não está pronto numa cobrança que é o Campeonato Paulista, principalmente para a Ponte, que precisa sobreviver na competição, você pode queimar o garoto. Eu não sou contra lançar garoto, mas nesse Campeonato Paulista a Ponte contratou 18 jogadores. Então, sabe, precisa colocar o garoto? Claro que tem, mas com tranquilidade. Então, de todos que eu vi, Batista, eu acho que o Pedrinho é o mais pronto. Esse Gustavo Teles, eu me lembro de um jogo que ele fez um cruzamento, falei, nossa, espetacular. Ele jogava com a camisa número 7 na copinha. Sim. Desceu pela esquerda, cabeça levantada, viu a penetração do centroavante na área e fez um cruzamento milimétrico. Inclusive saiu o gol da Ponte. Então me parece um jogador com muitos predicados. Tecnicamente falando, ele é muito bom. Agora, eu acho assim, né? Eu até já disse em outras oportunidades que se eu fosse presidente de algum clube, eu colocaria no estatuto para colocar meninos da base. Não é fazendo parte do elenco, não. É jogando 30%. Então, de 10 jogadores, eu colocaria 3 jogadores. 11 com o goleiro, né? Mas, enfim, 30% daria aí de 11, 3 jogadores jogando. Pode até substituir. Porque não adianta você subir meninos da base, colocar para treinar, colocar no time, de repente entra, não entra bem, e aí ele desaparece, como já aconteceu aí em várias oportunidades com o time da Ponte. Então o campeonato é duro, muito duro, difícil, vai jogar nas costas dos meninos da base? Não, não é isso. Mas é necessário ter possibilidade de colocá-los em campo, porque senão não adianta, não vai revelar. Foi isso que aconteceu recentemente agora, e inclusive tendo possibilidades técnicas e também financeiras, aconteceu isso com o Amaral. Pegou o Amaral da base, colocou para jogar e manteve o cara lá. Leonaldi, colocou lá DG, que está no Red Bull Bragantino. Aconteceu isso. Então tem que também dar... O Filipinho era do Sub-23. Pegou o Filipinho, colocou no time e manteve ele lá jogando. Então o Pedrinho, bom jogador, ótimo jogador. Mas se não tiver oportunidade, nem Pelé, com 17 anos, né? Se não entrar em campo, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Para você ter ideia, e eu concordo com tudo que você falou, é questão de conceito. O conceito está corretíssimo, não é? O Palmeiras, por exemplo, nos últimos anos, promoveu 41 atletas da base para o profissional. Esse é o caminho até para o clube grande. Imagine para o clube pequeno. Agora o Abel Ferreira pegou 5 do time do Palmeiras aí da base e colocou para treinar junto com o elenco. Isso aí. 5, pegou 5 da base. Agora, todos esses ótimos jogadores que o Palmeiras trouxe para o time de cima, Batista, chegaram arrebentando. Poucos claudicaram, pipocaram. A maioria dos jogadores entrou e deu conta do recado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se tiver inteligência e critério, e também não dá para comparar a estrutura da base do Palmeiras com a estrutura da base efetiva do time da Ponte, e nem do Guarani. Então tem que ter muita tranquilidade com isso. Agora, o Pedrinho é bom jogador. Tem condição de jogar? Claro que tem. Mas eu não conheço, por exemplo, a personalidade do atleta. Eu não conheço.
É um atleta que a gente viu na Copa São Paulo. Mas se não colocar para jogar, como é que nós vamos conhecer? Você tem razão. Se não colocar na arena, como é que você vai saber se ele dá conta ou não? Mas eu tô com você, não estou discordando, eu estou concordando. Mas eu também entendo o Alberto Valentim, que está com uma 12 na cabeça aqui. A Ponte não pode nem pensar, os dois técnicos de Campinas, nem pensar em lutar contra rebaixamento. Senão o que aconteceu na queda dos dois para a Série C, uma queda para a Série A2 é uma hecatombe. Isso não pode acontecer. Mas concordo com você, tem que botar a molecada para jogar. Quero ouvir o Vladimir Catarino, um dos maiores repórteres do Brasil, antes de falar do profissional, sobre esses dois aí da Copinha, Gustavo Teles e o Pedrinho, que foram integrados ao profissional da Macaca. Ô Batista, eu confesso ter me surpreendido com relação ao Gustavo Teles, né? Eu vi pouco, nós acompanhamos apenas os jogos da Copa São Paulo, né? Não vi no Gustavo Teles, pelo menos nessas partidas, um jogador que tenha já condição de fazer parte do grupo de cima. Claro que o treinador conhece, já acompanha há mais tempo, tanto o Abobrão, que é o técnico da Copinha, quanto o próprio Alberto Valentim, que recebeu todas as informações, então eu confio mais, claro, no que eles viram do que eu vi, porque eu vi muito pouco nessas últimas partidas. Mas com relação ao Pedrinho, eu concordo plenamente, né? Um jogador ele é muito leve, né? Ele consegue flutuar muito bem, sabe muito bem jogar pelas pontas, quando necessário armava ali no meio, né? Criou oportunidades de gols, inclusive nas partidas que fez na Copa São Paulo. Concordo, gostei da escalação ou da convocação do Pedrinho para fazer parte do time de cima. Com relação ao Gustavo Teles, boa sorte também, vamos acompanhar mais de perto. Essa posição do Pedrinho, há necessidade, Catarina, de a gente ter muito critério, porque é difícil jogar onde ele joga ali. Ali não é botar para jogar, não. O cara tem que se posicionar muito, tem que ser muito intenso, eu vou repetir. Tem um aspecto da personalidade. O cara não pode sentir, vou receber a oportunidade, o cara tem que desenvolver o melhor trabalho possível. É a mesma coisa que você abrir o microfone aqui para uma pessoa que está sendo contratada e na hora do vamos ver o cara começar a gaguejar, falar bobagem. Então o cara tem que ir para o fronte. Eu desconheço sobre o atleta, dos dois, tá, Catarino? Sim. Não é uma coisa que eu tenho condição de avalizar. Agora, com certeza, se foram puxados para o time de cima pelo Valentim, tem grande chance de acontecer, de serem utilizados. Antes do Catarino falar do profissional, vamos dar uma olhada aqui na arte da transmissão da Rádio Bandeirantes. Aí, Campeonato Paulista, essa é a arte para o Paulistão Sicredi 2025. Ponte Santos, estádio majestoso, 20h30, jogo que será transmitido no 85,7 em FM e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. E aqui os nossos patrocinadores: Rocha Autopeças, Paraflu, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, Sicredi, Aroma das Ervas, KTO, jogue com responsabilidade e Pisocol Argamassas. Expectativa para a estreia da Ponte em casa, hein, Vladimir? A expectativa é muito positiva, né, Batista? É claro que o torcedor gostou e muito daquela vitória importantíssima sobre o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, dadas as circunstâncias, jogador a menos durante todo o segundo tempo e parte do primeiro tempo, então a expectativa é bacana. Com relação ao time, o técnico Alberto Valentim não vai ter o Dudu, claro, vai cumprir suspensão automática pela expulsão, mas tem o Victor Andrade, tá liberado, né? O Victor Andrade não foi pro jogo contra o Novo Horizontino com um desconforto muscular, mas agora tá tudo ok com ele, tende a ser escalado como titular. Então se perde um jogador importante, um dos mais importantes contratados, que é o Dudu, ganha outro também que tem muita confiança do técnico Alberto Valentim. O Victor Andrade deve ser a principal novidade pontepretana para o jogo de domingo à noite, com iluminação, né? Iluminação nova no estádio Moisés Zucarelli.